Vamos lá para mais um episódio de hoje, né? No nosso Papo Empreendedor. O tema focal é coloca no papel se quer ver realizado. Aí eu tô aqui na mesa, a gente tá tomando um cafezinho, como um bom mineiro, né? Com Gisele Silva e Landrei. Pra gente poder falar sobre esse tema. Não hablo espanhol direito. Então, pra gente poder falar sobre coloca no papel se quer ver realizado, qual que é, do ponto de vista de vocês, alguma coisa que vocês colocaram no papel, que vocês planejaram e que deu certo e que serve de exemplo para quem quer começar a anotar as coisas e não tem isso hoje, não tem um planejamento? Quando eu fiz o processo de mentoria, fiz no Aceleradores, foi o meu maior desafio. Eu já tinha tentado, e aí na segunda vez, lembra que a gente tentou com o Miller? Quando chegou na hora de colocar no papel, fazer o planejamento, parei a mentoria. Aí nós fomos para o Instituto A3, Marco Dutra. Chegou a hora de colocar os planos no papel. Travei. Eu não conseguia colocar, então a forma que eu consegui foi desenhar. Como uma ótima desenhista que eu sou, desenhei. Não tinha nada. Tinha ideias. Eu lembro que eu desenhei eu sentada numa mesa de escritório com um computador. Só isso que me vinha na cabeça. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu trabalhava como consultora imobiliária. Não sabia. Só aquilo que vinha na minha cabeça era aquela imagem. Desenhei aquilo. É o que eu faço hoje. E eu desenhei um monte de notas, dinheiro, desenhei família, desenhei praia. Foi a forma que eu consegui. Esse detalhamento, eu acho que faz muito parte também de um perfil organizador, que não tem muito a ver com o empreendedor nato, do fazejador, porque ele não planeja, ele faz, testa, depois ele planeja. Aí eu já imagino, por exemplo, seguindo com uma metodologia de PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. Você vai colocar em ação, você vai validar a sua ideia, você vai executar, aí você vai parar e vai revisar e vai continuar fazendo. Isso é um PDCA, um ciclo de melhoria contínua ali. É planejar, agir. Agora eu fugi as outras duas palavras. Mas eu sempre falo sobre o fazejamento no empreendedorismo, que se você não começar, se você não testar, se você não dar um ponto de partida, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar só sonhando, tendo uma ideia e você nunca vai iniciar. Landrei, Isso. O que você tem, assim, alguma coisa que você colocou no papel? Pode ser o que for. Se tiver acontecido que você colocou no papel e funcionou, deu certo. Olha, que eu fiz que deu certo. Só deu certo depois que você colocou no papel. Ah, tá. Só depois que coloquei no papel. Porque às vezes você fica muito tempo pensando em alguma coisa e você nunca age em cima daquilo porque ficou só no campo das ideias. Eu sou do fazejamento. Eu faço primeiro para depois ver o que aconteceu. O que aconteceu? Deu isso aqui, tá certo, beleza, gostei. Aí sempre entra a mesma coisa. Se eu colocar no papel, deu merda. Se eu colocar no papel, não pode existir que não sai nada, não aparece, e eu fico querendo aquilo que eu desenhei. Eu fico querendo aquilo que eu desenhei, que eu escrevi, e não acontece. Mas, por exemplo, um exemplo prático disso, você mexe com obra. Eu mexo com obra. Quando você faz um orçamento para um cliente, você não está colocando no papel? Não coloco no papel, eu olho tudo que tem que fazer, estipulo uma meta para mim mesmo terminar, que eu já tenho uma base, e com base nisso eu falo para ele tanto o valor e um prazo. O valor e o prazo próximo daquilo. Mas você não anota?
não anoto, só dou para ele uma estimativa de um prazo. E o valor é com base numa experiência que eu já tenho. No geral, quando você pega uma reforma, por exemplo, que é a parte que eu mais gosto, de pegar um negócio todo arrebentado e deixar lindo, maravilhoso, né? Você chega numa construção e vê ela toda arrebentada, você sabe que são vários desafios para você contornar para deixar bonito e do jeito que precisa para o cliente. Então, essa experiência minha me deu essa coisa de ter uma estimativa e de fazer com base naquilo ali, o que eu quero fazer. Então eu vou correr atrás daquilo e quando eu tiver com aquilo pronto, eu realizei. Eu imagino que essa questão de colocar no papel gera frustração se você não consegue realizar. Como que foi o meu processo? Eu venho da mesma família do fasejamento, em que faz primeiro e depois vai pensar sobre aquilo. Só que no meio desse processo ali, entre a fase de infância e adolescência, eu percebi isso. E foi lá em 2018, no Empretec, primeira vez que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Gisele. Me travou. Eu tinha que colocar num papel como eu me via daqui a médio e longo prazo, né? Há 5 anos e daqui a 10 anos. E eu não conseguia ver nada. Eu sabia Nem desenhando? Nem desenhando. Mas eu sabia que depois de um tempo eu queria ter concluído a graduação, porque eu estava fazendo na época, na metade do curso. Eu queria ter feito uma pós-graduação, uma MBA e depois fazer um mestrado. Era a única coisa que eu imaginava, porque planejamento de 5 anos era a graduação. A médio e longo prazo estava as 2 pós e o mestrado. Só que lá naquela época eu também não consegui botar no papel não. Eu saí de lá sem ter colocado no papel. E eu precisei de decantar esse processo lá no Empretec durante ali uns 3, 4 meses até eu conseguir realmente anotar. E de lá pra cá eu venho anotando tudo que eu realizo desde 2019 tá no Trello, tá online ali, e eu consigo pegar e falar assim, em tal data eu fiz tal coisa, em tal data eu fiz tal coisa. Só que esse planejamento eu não pego, por exemplo, eu já concluí a graduação, fiz uma pós, fiz uma MBA, montei meu escritório, estou desenvolvendo ele já para caminhar para os 5 anos, que é a média das empresas que dão certo. Já tenho em mente o mestrado, mas eu não coloquei uma data específica nesse planejamento. Eu coloquei no Trello, meu quadro dos sonhos lá, e tenho ele impresso também, com tudo que eu quero realizar. Tem uma imagenzinha de como que eu quero ver aquilo, como é que aquilo vai ficar. E eu coloquei no Trello como ordem de prioridade. Então entram muitas coisas no meio, e sem saber, aquelas coisas que entram no meio do planejamento, elas criam o próximo degrau da escadinha até a meta maior. Então, tipo assim, coisas mais banais do dia a dia. Você tá ali com cueca e meia furada. E você fala, nossa, eu tô precisando comprar cueca e meia. E você fica 6 meses gastando sua energia para pensar que eu preciso comprar cueca e meia. Coloca no planejamento lá, ó, comprar cueca e comprar meia. Aí, na hora que você realizar, você conseguir dar uma folguinha no salário, você fala, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comprar cueca e meia, porque tá na ordem de prioridade. Você vai lá e compra a cueca e a meia e coloca como realizado. Uau! Esse é o planejamento. E é uma conquista também, né? É uma conquista. Não deixa de ser uma conquista. E a gente é movido pelas pequenas conquistas. Tem coisas que a gente faz que a gente estipulou, tipo assim, se isso acontecer e a gente conseguir fazer tal coisa, como pagar a fatura do cartão. Em dia. Como pagar a fatura do cartão em dia, aí a gente comemora gastando. Só que esse negócio da fatura do cartão, eu acho que tem que ser um prazo maior. Por exemplo, você falar que é uma meta realizada,
A gente fala assim, durante um ano eu vou pagar em dia o cartão. Aí você vai se sentir realizado. Uau. Um ano pagando em dia. Nossa, tô comemorando aqui que eu tô saindo de parcelamentos e eu posso ver saldo. E isso é uma meta, por exemplo, Sim, tirar o sim. nome do Serasa. Porque a meta é, vamos só pagar, não vamos comprar, não vamos fazer outra dívida, vamos pagar. É a meta, Pagar. é pagar. E é de médio prazo. Isso já é um planejamento, porque você se planejou em pagar um acordo ali para você limpar seu nome. Isso, viu como é que já entra no planejamento? Sim, então eu identifiquei planejamento pra mim. Achei que isso era um desejo. É uma necessidade. É uma necessidade. Faz parte, é um planejamento necessário que vem de uma dor Vem de uma dor. muito grande. Eu acho que depende muito da cultura que a gente foi, como a gente foi criado, como que foi e também os objetivos, como que a gente fala, seus valores. Sim. Hoje eu estava pensando nisso, seus valores. Então, qual que é o meu valor? Qual que é a minha prioridade como valor? É a minha profissão? É a minha carreira? É a minha família? E isso eu não penso agora. Eu estou pensando isso desde quando eu era adolescente. Então, não é algo que você... virei agora, meu valor agora é minha família. Não, isso a gente já vem construindo. Então eu tinha uma meta na minha cabeça. Eu acredito que quando você, mesmo que não esteja no Trello, mesmo que não esteja no quadro dos sonhos, está dentro de você com uma força, uma energia muito grande de fazer aquilo realizar, também é válido. As outras são ferramentas que ajudam visualmente você a alcançar. Mas porque você não é analista? Não sou analista, por eu isso, sou por você não ser executora. analítica, você não coloca isso, você não consegue colocar isso para você ficar vendo. Isso aí Não, pra você porque é uma tá cobrança. dentro de mim. É uma cobrança, eu não gosto de ser cobrada. Então está dentro de mim. A minha meta, por exemplo, quando eu era adolescente, bom, eu já sabia que eu não ia ser legal trabalhando para alguém. Eu já sabia disso com 16 anos. Eu ia empreender, eu queria ser autônoma para sempre. Uma decisão. Outra, eu queria, se eu fosse casar e ter filhos, tinha que ser entre 20 e 30. Isso é um planejamento. É um planejamento interno. E foi exatamente, casei com 23, 24, tive a primeira, 28, a segunda, pronto, encerrei. Acabou. Você manteve e você realizou. Seu planejamento deu certo. Você Deu conseguiu certo. casar e ter 2 filhas dentro do prazo. Dentro do prazo, saudavelmente, do jeito que eu queria. Outra, eu pensei que eu queria estudar antes. Mas antes, eu não sabia, eu tinha assim, mas não sei o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Falei assim, vamos deixar esse negócio para depois? Depois, então a outra meta, eu vou cuidar das minhas filhas, não vou terceirizar. Custe o que custar. Custou, deu bom. Depois que elas estivessem maiores, aí eu iria estudar e trabalhar e viver aquele patamar lá, aquele sonho que eu queria. Então, esse tipo de meta a longo prazo, para mim, funciona bem. Esse tipo de coisa assim, sabe? É grande, é complicado, mas eu sei que vai dar. Mas sabe o porquê de colocar no papel? Porque eu vejo isso nas pessoas. Muitas das pessoas têm sonhos grandes e quando o sonho é grande, desiste porque o sonho é grande. Então, Tipo, conseguir o primeiro milhão. Eu quero ter 1 milhão. Aí você vê ao seu redor todo mundo ferrado ali, todo mundo falido, ninguém empreende, todo mundo luta para poder pagar a fatura do mês. E, tipo assim, tá você muito fala, longe, tá muito né? longe, eu ganho um salário mínimo, eu ganho R$1.000 ali por mês. Tá muito longe, E eu muito distante. gasto todo esse salário para pagar aluguel e fazer compra. Como é que eu vou ter 1 milhão? Se você não coloca no papel, E somando, né, 15, É. 20 anos pra frente, você viu que você já ganhou 1 milhão. você já gastou isso. Você já gastou no seu passado esse valor. É igual, por exemplo, você queria ter 2 filhas até os 30 anos. Você Sim. já gastou pelo menos 2 milhões com elas. E tem também Uau. aquela coisa, né? Eu queria ter R$1 milhão hoje na minha conta. Pra fazer o quê? Você não tem um planejamento. Pra do que- gastar, né? Porque é a única coisa que a gente sabe fazer hoje, mas a gente não consegue
trabalhar o muito porque a gente não sabe administrar um pouco. Exato. Você tem que começar do pouco. Se você ganha um salário mínimo, você começa a administrar esse um salário. Para quando você começar a receber um pouco mais, você vai administrar. Você vai ganhar um pouco mais, você vai administrar. Você vai ganhar um pouco mais, até você fazer uns 1 milhão. Por isso que a empreendedora agora, depois de ter arriscado tudo, depois de ter dado a cara, né? Colocado a cara a tapa, agora volta para a escola para aprender administração, onde a gente vai aprender planejamento e onde a gente vai fazer a empresa funcionar. Que pra também faz fazer parte. Isso faz parte do processo a longo prazo. Do projeto a longo prazo. Então, eu consigo fazer assim, grande escala. No pequeno, já consegui também. Por exemplo, a gente é vendedor. Você é vendedor, eu também sou vendedora, você também. Se eu falar com você, eu preciso de 5 mil. Pra tal data. A gente consegue esses 5 Você vai fazer. A gente faz isso. Depende da dor. Depende da dor. E tipo assim, o dinheiro ele tá num campo imaginário. Ele não existe até que você corra atrás dele. Então, tipo assim, se tem uma dor, por exemplo, tem alguém na família que vai precisar de fazer uma cirurgia e você vai ter que arrumar 50 mil. Porra, você vai ficar a vida inteira. Você vai ficar a vida inteira pra juntar esse dinheiro, você não vai conseguir. A partir do momento que falou assim, a pessoa precisa de 50 mil, senão ela morre, você não vai querer que aquela pessoa morra, então você consegue os 50 mil. Você consegue. Por exemplo, a gente tem uma dívida agora, né, uma oportunidade de fazer um negócio e a gente vai precisar de um valor. Eu tenho esse valor? Não. Mas à medida a partir do momento que eu souber o valor, eu tenho uma noção, mas eu não sei, a proposta eu não sei. Quando eu souber o valor, esse valor, eu vou conseguir esse valor. Ele vira sua meta. Ele vira minha meta a curto prazo. De curto prazo. Então, não sei como. Se vai ser cliente, se vai ser consultoria, se vai ser vendendo a minha arte na praia. Mas eu vou conseguir. Minha arte na praia. Vou contar um caso da arte na praia, gente. Ninguém sabe dessa aqui ainda não, mas eu vou contar. Eu posso viver da minha arte na praia. Eu não sei se vai ser bem viver assim, porque a última vez que ela fez arte na praia, ela doou o negócio dela pra uma maconheira que tava lá zoando lá. Mas eu sei fazer arte. Ela é zoada até hoje. Até hoje eu só não consegui fazer negócio na praia, eu doei. Mas enfim, então eu acho que a meta para mim ela tem esse sentido. Depende da dor daquele momento e eu consigo fazer a longo prazo, mas a curto prazo é a dor que me move. Então se eu tenho uma dor, eu tenho a certeza de que eu vou conseguir. Não importa como, mas vai acontecer. Essa é a certeza que eu tenho. Eu sou bem calculista nisso, de colocar tudo no papel, tudo lá no digital, né, no Trello. Pra tudo. Se eu quero comprar um computador, vai parar lá. Se eu quero fazer uma viagem, vai parar lá. Não sei quando que vai acontecer e eu fico brincando falando que eu jogo pro universo. Tá aqui, se eu tô conversando com você e você fala de um lugar legal e eu falo que eu quero conhecer, automaticamente eu criei um compromisso comigo mesmo. Porque eu não posso me trair falando que eu quero conhecer alguma coisa, conhecer algum lugar e eu não vou parar nesse lugar. Então eu crio um compromisso comigo. Se você me falar da pirâmide do Egito e eu te falar, nossa, eu sou doido pra conhecer, nossa, eu sempre quis conhecer, automaticamente eu vou lá, na hora que acabar essa conversa, eu vou ter que me lembrar disso, ou na mesma hora, vou lá no meu quadro e coloco, conhecer as pirâmides do Egito. Porque eu criei um compromisso naquele momento comigo. Então, sim, a partir do momento que você fala. Eu não posso mentir pra mim, porque se eu minto pra mim, eu deixo de ter confiança em mim, nos meus processos, nos meus... Quando você perde a confiança numa pessoa, é muito difícil de você conseguir ela de novo. Quando você consegue, quando você perde a confiança em você mesmo, você vai aceitar qualquer coisa de qualquer um. Sim. Porque você não confia mais em você. Então, tipo assim, o que o outro te oferecer é melhor do que o que você consegue se oferecer. Autoconfiança. Autoconfiança. E aí a gente começa a medir mais as palavras.
com o que você vai assumir um compromisso. Isso. Aí você fica chato. É. Fica muito chato.